Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1. Coloca para a gente, por favor. Você tem outra tradução? Se tiver, coloque para mim, por favor. Eu vou ficar com a outra. Tradução bíblica é um negócio. Coloca a outra, isso, deixa essa aqui. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, e filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. É o que eu te peço nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Eu quero falar hoje com vocês uma reflexão rápida sobre aquilo que a igreja anda enfrentando nesses últimos tempos. Os desafios que precisamos vencer para estarmos de pé, para conseguirmos sobreviver a essas astutas ciladas do diabo, como a Bíblia diz. Enfrentamos duas coisas hoje: ou o aumento da pressão, que tem feito fortes sucumbirem, ou o crescimento da fragilidade, que tem feito com que a pressão nem precisa ser tanta, para que as pessoas venham a desistir, venham a sucumbir. Eu não sei direito o que está acontecendo, ou talvez para alguns mais fortes, a pressão seja mais intensa, e para o mais frágil, qualquer coisa anda fazendo com que ele retroceda. Eu peguei 4 homens de Deus na Bíblia, porque a minha proposta hoje é fazer com que a igreja entenda as pressões que estamos enfrentando, principalmente nas áreas emocionais. As dificuldades que as pessoas estão tendo de gerenciar suas emoções, de se abater com pouca coisa, ou não sobreviver com uma pressão realmente contínua e intensa. Nós não somos os primeiros a viver ou vivenciarmos tudo isso. Sempre houve pressões sobre a sociedade, sempre houve pressões sobre a igreja, e sempre vimos ao longo de toda a história alguns sobreviverem às pressões e outros sucumbirem às pressões. Às vezes conseguimos notar com muita facilidade que a pressão que fortalece um é capaz de destruir o outro. E talvez por isso a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque no momento em que alguém estiver fragilizado, aquele que está mais forte o consiga sustentar até essa fase passar. E o fraco de hoje pode se tornar o forte de amanhã. E aquele que hoje necessitou de apoio, de sustento, será o sustento do outro no dia de amanhã. 4 homens para refletirmos de forma rápida. E o primeiro é esse: o filho de Quis, seu nome Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Eu pedi que trocasse ali a tradução, porque eu gosto de uma tradução mais próxima, certo? Do original. E ela define Saul de 3 formas, ou melhor, de 4 formas. Diz que ele era um homem poderoso, seu pai era um homem de poder, ele era um homem influente, sua casa era uma casa de influência. Poder e influência fazia parte da história de Saul. O texto diz que ele era alto e belo.
ele tinha uma estatura que o destacava dos demais, ele tinha uma beleza, né, que o diferenciava dos outros, ele tinha influência e ele tinha poder. Saul tinha tudo para dar certo, é verdade. Ele foi escolhido por Deus, e foi. Talvez causasse confusão para algumas pessoas ver alguém de Benjamim ser escolhido, já que a promessa estava sobre Judá. Mas nós precisamos entender que Saul tinha tudo para dar certo. Mas pastor, se ele tinha tudo para dar certo, por que é que ele se suicidou? O que aconteceu que este homem, e eu quero deixar claro que era um homem de Deus. Eu quero deixar claro que, por favor, se quer fazer alguma crítica a Saul, conheça a história de Saul por completo. A história dele é uma história extraordinária, de um cara trabalhador, de uma família forte, de uma família influente. É verdade. Um cara bonito, de boa estatura, que iniciou sua trajetória com o desejo de vencer e de fazer o bem. Mas o que é que faltou em Saul? Qual foi o problema? Me mate. E o camarada ficou com medo, receoso de matá-lo. Então ele se lança sobre a sua espada ou sua lança, para tirar a sua própria vida. O que aconteceu com este cara? Qual é o quadro emocional que este camarada poderoso, influente, bonito, alto, morava na melhor casa, ele tinha o melhor cavalo, ele tinha a melhor estrutura, a melhor armadura, as melhores mulheres, ele tinha tudo. A única coisa que ele não tinha era experiência. Saul era o primeiro rei, e não havia nele bagagem o suficiente, não havia nele o conhecimento suficiente. Hoje pessoas se enfiam em coisas, é negócios, é relacionamentos, é ambientes religiosos, cujos quais eles não têm experiência nenhuma. Desafiam tantas coisas, desafia o diabo no ambiente religioso, desafia a administração no ambiente corporativo, desafia o equilíbrio emocional no relacionamento interpessoal. Inexperiência. Hoje eu vejo pessoas sofrendo as pressões, tendo tudo para dar certo, mas não dão, porque não conseguem alinhar a sua vida com aquilo que planejam fazer. Tem inúmeras virtudes, inúmeros adjetivos: poderoso, influente, habilidoso, talentoso, oso, tem isso, tem aquilo, mas não tem experiência. Se tem uma coisa que o diabo vai usar contra você, é a sua inexperiência. Não brinque com isso. As pressões todos nós vamos sofrer. Saul agora está pressionado, é verdade. Por quê? Nunca houve rei em Israel. Ele nem tem culpa, gente. É só você conhecer a história. Você sabe por que Saul se tornou rei? Sabe por quê? Porque Samuel não treinou bem seus filhos. Se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que os filhos de Samuel não seguiram seus passos, e que o povo via Samuel velho e dizia: nós não queremos seus filhos como nossos juízes, nós queremos um rei. Eles só fizeram errado, ao invés de pedir uma solução para Deus, pediram para Samuel. É só isso que o povo tem, certo? Por causa de uma inexperiência também do povo, que não sabia como lidar com toda aquela situação. A inexperiência sempre faz com que o nível de sofrimento se intensifique. Não é maldade, é falta de habilidade, e muitas vezes falta de coragem para pedir ajuda ou informação a quem o tem.
A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Hoje eu vejo pessoas